Estamos online. Acho que já tivemos um problema já técnico com relação à conexão da Alessandra. Né? Eu gostaria de agradecer a todos que estão nos assistindo agora. Excepcionalmente, uma quarta-feira, às 14h, estamos dando início a nossa 23ª live. Né? Eu sou o professor Alan Fernandes, sou formado em licenciatura plena em História e pós-graduado em História Social e Cultural do Brasil. Né? Eu já deixo de antemão que a live, né, esta live virará um vídeo que ainda hoje estará no YouTube, ok? Então não deixem de se inscrever no nosso canal do YouTube, as notificações de todos os vídeos do nosso projeto Múltiplos Saberes. Bom, olá, pessoal, sou a Alessandra professora agora Alessandra. retornou. Acho que retornei, hein? Estou de volta. Estou, né? Então, pessoal, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Projeto Múltiplos Saberes. Como vocês sabem, eu sou a professora Alessandra Sena, licenciada em História, com mestrado em História Social e Cultural do Brasil pela Universidade Salgado de Oliveira, Universo, né? Hoje, a gente tem, assim, o prazer imenso de receber a professora, historiadora, escritora, Mary Del Priore, e, assim, é uma das mais importantes historiadoras do Brasil que está com a gente hoje. E eu tive a honra e o prazer de ter sido orientanda dela no mestrado. Então, assim, Mary, quero muito te agradecer. Seja muito bem-vinda ao nosso modesto projeto Múltiplos Saberes. E fique à vontade para a gente começar a bater papo sobre história. É isso mesmo, Alessandra, é um prazer enorme estar aqui com você e com a Alan. Eu acho que nós temos que nos dar as mãos nesse momento, não só porque é um momento realmente de ter cuidado, aqueles que não podem ficar confinados devem sair com cuidado às ruas, mas é um momento também da gente valorizar as coisas boas que tem em comum, né? Eu sou sempre muito favorável a gente até estudar o que a gente tem em comum e não as nossas diferenças o tempo todo, né? Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês também. Eu gosto de conversar sobre história. Tive o prazer de orientar a sua tese, uma tese linda lá na Salgado de Oliveira. Desejo a você e o Alan também que prosperem, que continuem estudando. A gente sabe que o terreno de ação do historiador não está fácil, não está fácil. Eu diria que há uma falta de inserções possíveis, né? Para o jovem formado em História. Eu, quando deixei a USP há 15 ou 16 anos atrás, eu queria justamente desenvolver um projeto pessoal de escrever História para o maior número possível de pessoas. Eu saía tirando, eu me lembro que eu dei uma entrevista para a Folha de São Paulo, onde eu disse, literalmente, a universidade não está pensando no futuro dos seus historiadores, quer dizer, nós estamos em caixinhas, as pessoas têm que fazer as suas pesquisas, elas têm que apresentar os seus mestrados alinhados com linhas de pesquisa, mas o dia seguinte, né, do mestrado, do doutorado, onde o historiador se pergunta como é que eu vou pagar o meu pão de cada dia, como é que eu vou pagar meu aluguel, comprar meu carro, né, tudo isso fica muito obscuro. Por quê? Porque nós temos aí um pacote disciplinar que não pode ser mais aprisionador. Quando eu penso que o historiador podia estar dando conteúdo para a televisão, para, enfim, séries históricas ou não, trabalhando com turismo histórico, trabalhando com arquivos. Os arquivos hoje são cada vez mais importantes, inclusive na iniciativa privada, não é só no Estado, não, na iniciativa privada. Quando eu penso que tem museus aí que precisam do historiador, inclusive, para as suas exposições, eu diria que até nos games hoje o historiador ele é necessário. Um game ali passado, sei lá, na Roma Antiga,
Ali a roupinha do soldado é o historiador que vai dizer como é que é, a arma que ele está usando, ou que batalha foi aquela. Então, essa falta de inserção eu acho muito preocupante. Ao mesmo tempo que tem muita gente se formando com mestrado e doutorado e sendo drenada para, digamos, para o que eu chamo de chão de fábrica, que é a escola pública, o ensino público, isso vai melhorar muito, muito a sala de aula, porque são pessoas que vão estar realmente com conteúdos novos, leituras novas, né? Por outro lado, é muito restrito, quer dizer, quem não tem alma de professor ou não quer cumprir aqueles horários malucos que as escolas exigem, né, hoje está realmente de mãos amarradas. Então, eu tenho muita pena. Eu acho que, você sabe, Alessandra, nós conversamos sobre isso várias vezes em sala de aula. Eu acho que essa é uma preocupação que tinha que estar na pauta da Ampur, tinha que estar na cabeça de todo mundo, né? E sensibilizar, obviamente, a nossa população, porque até semana passada eu gravei um programa para a TV Cultura de São Paulo. O programa entrevistava as pessoas na rua perguntando: você gosta de história? Você acha que história é importante? E as pessoas geralmente respondem sim, eu acho muito importante. Quem seria eu se eu não soubesse quem foram meus pais? Aquelas coisas que a gente sabe que são repetitivas. Mas onde está a interiorização desse sentimento de pertença, de identidade? A gente vê isso muito pouco, né? Ninguém liga para os nossos monumentos, a não ser na hora de botá-los abaixo. Ninguém liga para o estado das nossas igrejas, do nosso patrimônio histórico, das nossas velhas pedras, dos nossos documentos, os nossos arquivos abandonados, a seção de obras raras da Biblioteca Nacional, com pouquíssimo pesquisador. Então, tudo isso mostra que, apesar desse suposto carinho pela história, nós brasileiros não interiorizamos a ideia de que a história é algo de fundamental para nós construirmos uma cidadania mais completa, mais consciente. Mary, e aí quando a gente para pensar, por exemplo, na questão dos arquivos, né? Você falou bem da Biblioteca Nacional, e aí nos vem à mente a questão do próprio sucateamento da educação, né? E a não preservação desse patrimônio histórico que a gente tem dentro do que a gente está vivendo no atual momento brasileiro, no atual cenário político brasileiro, onde o conhecimento ele está sendo tratado de uma forma de que ele é desnecessário, né? Ele é negligenciado pelas políticas ou pelas não políticas do atual momento que a gente está vivendo. E isso é muito difícil para a gente enquanto historiador, né? Parece que a gente está nadando contra a maré. Bom, sem dúvida, né? Quer dizer, eu acho que a lista dos absurdos desse governo poderia tomar aqui o nosso programa todo, né? A gente fazer aí a lista de tudo que está dando errado, a começar pelo absurdo de mortes, né? Eu acho que daqui a 30, 40 anos, com distanciamento, historiadores vão poder se debruçar melhor sobre essa negligência, eu não sei nem como dizer, essa bárbara negligência das nossas autoridades com relação aos nossos mortos, essa falta de respeito às famílias, essa falta de tudo, de humanidade, de compaixão, de respeito. Enfim, agora, eu acho o seguinte, eu acho que o Brasil, ele está... Eu me lembro do Ariano Suassuna, do grande poeta, grande literário, com quem eu tive o prazer de sentar uma tarde inteira na casinha dele, lá perto de Recife. Ele tinha uma casa beira-mar, e o Ariano dizia: a universidade está de costas para o Brasil. Quer dizer, eu acho que aí há vários problemas, né? Quer dizer, o primeiro deles realmente é que a universidade já há muitas décadas está fechada, falando para si mesma, é uma torre de marfim, são sempre os mesmos com os mesmos, nos congressos, nas obras coletivas. Quer dizer, há uma cristalização que corrobora para que a voz da universidade não chegue
Por exemplo, na Faculdade de Educação. A Faculdade de História e a Faculdade de Educação, do meu ponto de vista, tinham que estar dialogando o tempo todo, né? Da mesma forma, História e Letras, né? Tinha que haver uma intersecção maior entre essas disciplinas para que uma valorizasse a outra, uma desse a mão à outra. Agora, o ponto mais frágil, viu, Alessandra e Alain, eu acho que é a própria sociedade brasileira. O Pierre Bourdieu, que é o grande sociólogo francês, que se debruçou sobre a questão do corporativismo da educação, da meritocracia na educação, ele diz uma coisa certíssima. Ele diz que se a sociedade não esposa, né, ele lembrava sempre que a palavra esposar estava na raiz etimológica da palavra responsabilidade, respondere, expondere. Então, se a sociedade não se responsabiliza e não esposa a ideia de que educação é fundamental, é muito difícil ficar esperando que qualquer governo, não falo desse que é um desastre, mas eu falo de qualquer governo que se consiga, de alguma maneira, mudar a valorização, o papel, o símbolo que deve ser a educação no Brasil. Eu pergunto sempre, às vezes, eu moro numa região rural, às vezes estou com pessoas mais simples aqui na praça e tudo, eu pergunto, mas você sabe o nome da professora do seu filho? Você sabe se ela passou algum dever? Você está fazendo o dever junto com o seu filho? Ah, não sei, a tia. Quer dizer, enquanto houver essa separação entre o que o aluno faz na escola e o que ele não consegue levar da escola para casa e vice-versa, né? Nós vamos ter um buraco aí que não há governo, não há dinheiro que preencha. Eu lembro que a parcela do PIB mais importante na nossa, digamos, no orçamento brasileiro vai para a educação. Vai para a educação. Então, há vários problemas. Há um problema de gerenciamento, há um problema de que esse dinheiro chega mais fácil em algumas regiões e com mais dificuldade em outras. Há um problema que eu acho seríssimo, Alain e Alessandra, que é a falta de paixão do professor em sala de aula, né? A falta de amor pelo que está fazendo. Tem muita gente, eu já ouvi isso, eu vou fazer um concurso aí para o Estado ou para o município, que aí eu garanto o meu final de mês. Tudo bem, vai garantir o seu final de mês, vai garantir a ignorância profunda dos seus alunos, porque não é com essa postura, né, que a gente tem que entrar numa escola. A gente entra na escola com o maior respeito. Os alunos são a coisa mais preciosa que nós temos pela frente. Nós estamos ali para aprender com eles e eles para aprender com a gente. Então, eu acho que é um caldo, né, que está muito amargo, está errado de todos os lados. Esse tiroteio aí, ele vale, né, para todos os lados. Eu acho que vale para a universidade, vale para a sociedade brasileira e vale para o governo. De todos os lados, eu acho que tem um problema. Alain, você quer fazer uma colocação para a Mary? Antes da gente começar a abrir para o pessoal que já está chegando muitas, aqui com a gente. Né? Muitas colocações, né? Que a gente tem que aproveitar um momento como esse, né? E agradecer aqui a presença da Mary. Enfim, enfim, você se preocupa muito, né, com o seu leitor, né? Você costuma escrever um livro por ano, pelo menos, né? E o que trouxe, o que dá essa facilidade a você de escrever tão fácil a história do Brasil, né? Ela é tão difícil, ou você foca na poesia do seu texto, né? Você tem essa facilidade, né, de escrever algo tão complexo, né? Historiadores sabem. Imagine tentar escrever a época agora de 2020, né? Futuramente, como que vai ser o rolo, né? A dificuldade de escrever. Mas os seus livros, temas complexos, né, tabus muitas vezes, né, e de uma forma tão simples, tão fácil, né, para o grande público. Da onde surgiu, né, esse seu empenho em focar no grande público dessa forma, como você escreve, né, tão especificamente? Puxa, Alain, é uma pergunta que eu gosto muito de responder, porque eu gosto mesmo do que eu faço, sabe? Primeiro era um projeto. Eu, quando saí da USP, foi um escândalo,
as pessoas se perguntavam, mas como deixar a USP? Parecia que eu estava assim, saindo do trono papal, né? Que eu estava saindo assim da monarquia britânica para me pedir, sei lá, mendigar aí na porta da Candelária. Mas não, eu saí da USP porque eu tinha um projeto. Eu comecei a me dar conta de que nós estávamos cada vez mais fechados, que o brasileiro não lia, né, não lia história, ao mesmo tempo havia um desejo muito grande de conhecer o passado. Eu me lembro que foi o auge, vocês vão de lembrar também, dos livros do Eduardo Bueno, dos livros do Rui Castro, né, que são aqueles caras que eu considero realmente, do Jorge Caldeira, né, que são caras que realmente têm muita substância para tratar de história, todos eles são formados em história, e que realmente, como jornalistas, estavam ali abordando a história de uma maneira muito diferente. Eu pensei que meus botões, eu vou sair, vou bater de porta em porta, foi difícil, viu, Alain? Eu me lembro que bater de porta em porta nas editoras, oferecendo Príncipe Maldito, que foi a primeira biografia que eu fiz, que depois ganhou muitos prêmios, foi difícil, ninguém acreditava muito, mas, pô, a biografia, quem é esse cara, um neto aí do Dom Pedro, que ninguém nunca ouviu falar, enfim, eu entrei com a coragem, mas estava realmente muito disposta. Mas eu acho, e eu venho dizendo isso, que está faltando, a palavra é um pouco metafórica demais, mas ela, na sua essência, ela comunica. E eu acho que falta poesia, né, no texto histórico. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que as pessoas se preocupam muito pouco, primeiro, em se fazer entender. Eu não sei se vocês têm lido teses ultimamente, mas eu, como estou sempre fazendo livros novos, eu pesquiso não só em arquivos, mas eu procuro sempre valorizar trabalhos de jovens historiadores, muitas vezes pessoas totalmente, completamente desconhecidas, que apresentaram um trabalhozinho numa AMPU, ou num, sei lá, num congresso, não sei aonde. Mas se o trabalho é importante para mim, está lá a pessoa citada com o maior respeito. Mas está muito difícil de ler tese. As teses estão pedregosas, as teses têm muita teoria, as teses, elas tiram um pouco do sabor dos documentos, e aí eu me refiro a documentos de qualquer época, porque eu venho trabalhando, antigamente eu trabalhava só com colônia, depois migrei para o século XIX, hoje eu trabalho realmente com qualquer período, que me dá prazer, eu gosto, né? Mas eu gosto que alguém abra o meu livro, primeiro, entenda o que eu estou falando. Tem uma frase com meio e fim. Segundo, que essa frase tem um ritmo, de preferência, um ritmo bonito, né? Eu gosto muito de introduzir aquilo que na época do Gilberto Freire, nos anos 30 do século XX, se chamava de imagismo, ou seja, trazer para dentro do texto todas as sensações possíveis. Eu estou numa rua, ela fede, que barulhos eu estou ouvindo, eu ouço gritos, quem está falando, que língua é essa, o que eu estou vendo. Quer dizer, trazer um pouco essas questões todas, fazer isso que os historiadores franceses chamam de dar carne e sangue para os personagens, né? Vou trabalhar com uma biografia, deixa eu ler toda a literatura desse período possível, né? Para eu ver como é que os personagens são tratados, como é que eles pensavam, qual era o vocabulário que eles empregavam. A gente não se dá conta, mas eu digo sempre, as palavras têm história, né? Palavras que nós hoje usamos com a maior naturalidade. Eu amo macarrão com, sei lá, com queijo. Eu amo usar jeans. Eu amo a Netflix. No século XVIII, por exemplo, a palavra amor, né, definia a relação que o católico tinha com Deus, apenas e mais nada, né? Então, acompanhar essa evolução das palavras, prestar atenção no que eu estou escrevendo, tudo isso é um trabalho, mas é um trabalho, Alain, que eu faço com muito prazer, sabe? Eu parei tudo, hoje... Eu gostaria até de parar de dar aulas, não posso, porque eu tenho contas a pagar, como 99,99% da população brasileira, e aí eu fico lá no universo, que também não está nos pagando, mas, enfim, fica aqui uma denúncia também. Mas, de qualquer maneira, se não fosse isso, eu ficaria só escrevendo, porque eu adoro encontrar esses personagens do passado, imaginar o que eles estavam sentindo, me colocar na pele deles, mas dá trabalho, não é uma coisa mediúnica, baixou um santo,
estou aqui sentindo o que a Leopoldina sentiu quando descobriu que o Dom Pedro traía ela. Não é mediunidade, é mergulhar... Pesquisa, estudo. E Mary, engraçado que assim, você falando... o trabalho do historiador, né, que é ser detetive. Né? Pois é. Eu lembro muito de uma frase que você sempre dizia nas nossas aulas, né? E você sempre dizia, esses textos muito engessados, que as pessoas não conseguem entender, escrevam como vocês gostariam de ler. Né? E eu trouxe essa sua fala para cada aluno que eu orientei na pós-graduação também. Porque toda vez eu dizia para os meus alunos, olha, escreva como você gostaria de ler, para que o texto possa fluir e ser acessível às pessoas mais leigas. Porque escrever para a gente, para meia dúzia, qual o sentido desse? Né? Para a academia? Eu sou testemunha disso. Pois é. E qual é o sentido disso, né, Mary? Se a gente não pode levar isso. Você chegou a produzir livros paradidáticos, né? Inclusive, você me presenteou com 2. Gente, eu ganhei o livro da Mary Del Priore, viu? E autografado. E aí, o que acontece? Você estava produzindo confecção. Estava confeccionando. Pois é, só pedir que ela manda. E aí você tinha feito esses livros paradidáticos que foram assim, muito legais, e inclusive eu até usei um deles, estava falando da chegada, né, dos portugueses ao Novo Mundo, e foi muito interessante. Como anda essa produção dos livros paradidáticos, Mary? Olha, foi um pouco frustrante, viu, Ale? Vou te dizer por quê. Isso é muito discutido, inclusive, por vários autores. Parece que quem escolhe os livros que vão ser vendidos, quem faz a seleção, parece que é um grupo que tem, digamos, critérios muito específicos. Vou dar um mero exemplo. Eu acho que esse livro que você gostou, que conta a história de 2 meninos abandonados, né? Isso. Que é a história da infância abandonada, desde o século XVI, vem para o Brasil trabalhar numa missão jesuítica, tudo isso é verdade. A gente sabe que os jesuítas contratavam nos portos portugueses os meninos abandonados para virem trabalhar aqui nas suas missões. Eu abro o livro com uma descrição de um porto, do Porto de Lisboa, né? O cheiro da sardinha fritando, os gritos dos vendilhões, o lixo pela rua, o palácio ao fundo. E aí eu digo assim, e o mar com cheiro de merda. Se você me disser que uma criança hoje de 6, 7, 8, 9... Aliás, o livro era para pré-adolescente, era para criança de 11, 12, 13 anos. Não sabe o que é merda? Eu acho. Né? Quando está nos jornais. Os jornais hoje falam os maiores palavrões, ninguém esconde nada. Está nos programas de televisão. Mas o livro foi bloqueado, né, da sua venda para escolas, porque tinha a palavra merda no capítulo inicial. E não era nem, digamos, no contexto de um palavrão. Aí eu disse para o meu amigo, merda. Não é isso. Eu estava descrevendo, né, um ambiente e o cheiro, que era para ficar realmente bem efetivo. Então, você começa a entender que para esses livros paradidáticos, você tem que estar dentro de uma outra camisa de força, né? E aí você sabe perfeitamente que falou em camisa de força, eu estou correndo a léguas. Correndo, eu acho que, eu digo sempre, liberdade não pode ser um ideal. Liberdade tem que ser uma prática. A gente tem que praticar a liberdade. Em relação a si, sempre respeitando os demais. Mas em relação aos outros também, você sabe, meus alunos sempre fizeram o que eles quiseram, e nisso eu fui muito bem sucedida, porque quando a gente deixa os alunos escolherem o tema que lhes interessa, a tese flui melhor, eles escrevem com prazer. Olha, tem um grande escritor americano, o Philip Roth, que faleceu há 2 anos atrás, ele tem uma frase que eu acho fenomenal. Ele diz, a gente só escreve bem quando fala de si mesmo. Então, eu acho que até os temas que têm que ser escolhidos para final de curso, para mestrado, doutorado, se não tiver algo a ver com você,
esquece, né? E aí que você produzir textos em que você não pode ter liberdade, você fica dentro de uma camisa de força. Aí eu desisti. Eu tenho até um terceiro livro dessa coleção, que deve sair em 2022, que é uma história linda, que é a história de dois meninos negros, um filho. Nós sabemos que houve muito rei, muito soba, né? Porque não havia, quer dizer, essas monarquias estavam muito divididas nas Áfricas, como diz o Alberto da Costa Silva. Mas, enfim, muitas vezes um grande reino, Congo, por exemplo, tinha vários outros potentes senhores à sua volta. E tem a história de um desses meninos que é feito escravo e que encontra aqui com um menino que trabalha, que é escravo numa fazenda no Vale do Paraíba. Então, é a viagem de Dom Pedro para São Paulo, são os meninos junto com Dom Pedro. É uma história linda, realmente gostei muito de escrever e deve sair agora para 2022. Tá na gaveta há um tempão esse livro, mas é para te dizer que não é assunto fácil. Não vou dizer você que tem uma polícia de costumes ali, mas hoje tem uma polícia de costumes, né? Eu acho que um livro como histórias íntimas, hoje não poderia ser distribuído em sala de aula, e eu acho que deveria ser. E o Histórias Íntimas, por exemplo, para mim é um dos seus melhores livros, né? Tenho vários dos seus livros, você sabe disso. O primeiro livro que eu comprei foi um organizado por você, inclusive foi prêmio Jabuti, né? Com a história das mulheres no Brasil. É sensacional. E foi o primeiro livro que eu comprei, organizado por você. E o Histórias Íntimas, para mim, ele é, nossa, incrível. E é como se a gente estivesse numa máquina do tempo. Porque conforme você vai fazendo essa narrativa tão leve, tão suave, e ao mesmo tempo contando com tanta riqueza as histórias, a gente entra numa máquina do tempo e vai, né? Eu lembro que quando eu li O Castelo de Papel, no final eu chorei. Eu falei, ai, meu Deus, a Isabel amava o Conde Deu. Porque tinha uma leveza na escrita e de muito fácil entendimento, né? Você levar uma história que, como o Alan até colocou no começo da nossa live, que é uma história, às vezes, mais carregada, e você deixar ela fluir com muita tranquilidade. Alan, eu sei que você está nervoso aí, Alan, pode falar. Não, mas dentro dessa sua linha de fala aí, eu também gostaria de comentar, né? Porque eu tô cheio de livros dela aqui, ó, aqui atrás, a coleção da história das gentes brasileiras. O último livro, né, que eu comprei, que é inclusive indicado ao Prêmio Jabuti, né? Que é a história do Brasil das duas guerras mundiais. Então, quem puder aí, ó, já está tendo, né? Quem puder comprar, compre, porque é excelente, né? Enfim, a Mary, ela escreve de uma forma palatável, né? Que a gente consegue se situar naquele fato, né? Naqueles eventos, naquele contexto que ela trabalha, né? Isso se dá também muito por conta da harmonia da fala, das frases, né? Soa poético mesmo, né? Como eu tinha falado anteriormente, né? Ela sabe exatamente, isso é um dom, eu acho que isso realmente é um dom, né? Por isso que o meu questionamento inicial, né? Porque é muito complicado, né? O academicismo, muitas vezes, né? Ele fica impregnado na gente, né? E para a gente se lavar disso é complexo, né? É complicado, é toda uma reestruturação, né? De todo aquele nosso ofício, que é a nossa escrita, né? A forma como ela cria a narrativa, né? Que ela narra os eventos, ela leva em consideração, né? Essa ideia mesmo de que somos detetives, né? De um crime que a gente não presenciou, então a gente precisa reconstituir os fatos, né, esses eventos, e isso acho que o leitor que está, né, o leitor da Mary, que está agora nesse momento nos assistindo, né, ele com certeza deve estar tendo esse mesmo pensamento, né, porque esse sentimento eu acho que é em uníssono, né, porque todo mundo não tem como não ler a Mary e não entender, não tem como, é isso que acaba dando aquela inveja branca em todo historiador, né? Caramba,
né? É buscar. E aí já entra um questionamento meu, né? Já puxando essa ponte aí para que você fale um pouco sobre, né? Você dá muito valor também à história cultural, né? Principalmente por conta dessa revolução que chega no Brasil na década de 80, 90, por aí, né, os historiadores trabalhando todo tipo de fonte, né, deixando de lado aquele academicismo, aquele economicismo, né, aquelas foco na ideologia, principalmente marxista, enfim, dos anos anteriores, né, esse positivismo, esse resquício de positivismo que ainda havia na academia. Né? E eu sou, assim, apaixonado pelos escritos de Jacques Legoff, né? E eu gosto muito dessa frase dele, quando ele diz que tudo é documento. Eu acho que você também, provavelmente, também tem esse pensamento, né? Porque nos seus livros tem muito disso, né? A gente vê todo tipo de documento para nos ajudar a reconstituir a história. Né? Você dá muito valor à questão dos hábitos alimentares, dos hábitos sexuais, de coisas assim, de detalhes, né, que não estão nos livros didáticos, né? E aí eu gostaria, agora sim, a pergunta: como você trata suas fontes, né? Como você as estrutura, né? E aí para os historiadores, em maioria que estão nos assistindo agora, poderem anotar, fazer anotações, inclusive eu. Alan, eu acho muito importante, sobretudo para esses temas de história cultural, a gente pensar no possível diálogo de fontes diferentes que se complementem. Quer dizer, em vez de trabalhar como se trabalhou no passado, vamos pegar aqui uma lista de escravos, só a lista de escravos. Ou então vamos aqui pegar um testamento, só trabalhar com testamentos. Ou então inventários e testamentos, teve uma época aí que teve muito na moda, né? A minha ideia é sempre estar cruzando documentos para poder dar maior consistência às afirmações que eu faço. Então, eu recorto um período, né? Falar aí, colônia, por exemplo, é um negócio que a gente conhece bastante bem. E eu mais ou menos que listo os documentos que poderiam eventualmente conversar. As visitas da Inquisição são de fundamental importância. A documentação oficial, as cartas dos famosos governadores gerais, a descrição de viajantes que passaram aqui no final do século XVIII. E eu acho que é esse coro de contrários, né, para usar aí uma expressão que o Villa-Lobos gostava, mas esse coro de muitas vozes, de muitos instrumentos, é que acaba permitindo tecer uma história mais original. Porque muitas vezes, isso a gente percebe muito nas teses, os alunos ficam muito concentrados só num único tipo de documento, quando eles podem cruzar. Para o século XIX, então, é uma delícia, porque você pode cruzar com literatura, você pode cruzar com música, você pode cruzar com jornal, pode cruzar com pintura. Quer dizer, você tem tanta informação para juntar e para dar, eu diria, uma amplitude maior digamos, aos temas que você está desenvolvendo. Né? E nós temos tido, viu, Alan, apesar de todas as dificuldades, a gente tem tido muita sorte aí em publicações das quais eu me vali, sobretudo para o terceiro livro do Histórias da Gente Brasileira, que eu acho que ajuda muito o historiador, a publicação de memórias. Olha, memória é um acervo para quem gosta, primeiro, de ler, para quem gosta de fofoca. Você gosta de fofoca? Gosta do sofá da tia Hebe Camargo? Ficava lá a Hebe sentada, perguntando as coisas. São as memórias. As memórias são absolutamente geniais, né? O terceiro capítulo, o terceiro livro do Histórias da Gente Brasileira, eu fiz todo em cima de memórias e eu tive a oportunidade de aprender desde como é que as pessoas se educavam, como é que elas descobriam a sexualidade, como é que elas foram para as guerras, o que elas achavam do Getúlio, como é que se namorava, como é que a tecnologia que está chegando no Brasil, o avião, o carro é recebido. Mas é sensacional, além de colocar o historiador em contato com grandes escritores brasileiros, né? E, às vezes, pequenos memorialistas, né? Por exemplo, eu me lembro que o episódio da Coluna Prestes
que é um episódio muito discutido, não digo nem para o bem nem para o mal, ninguém está aqui para julgar o que estava na cabeça do Prestes, mas a coluna em si, a gente sabe que se ao mesmo tempo permitiu a todo um grupo político, ideológico, descobrir a miséria brasileira, né, mostra exatamente alguma coisa sobre a qual você e eu conversávamos no início aqui dessa tarde, que é o conservadorismo do interior no Brasil. A coluna Prestes era recebida a tiros. A tiros por quê? Porque eles roubavam galinha, eles roubavam as vacas, eles roubavam os cavalos, eles estupravam as meninas. Então, esses pequenos relatos de memorialistas, né, que nos levam para dentro do combate, aquele fulano que tinha uma espingarda pica-pau e que vai para trás do chiqueiro acertar membro da coluna Prestes, quer dizer, eu acho que isso tem o mesmo valor narrativo para o historiador, né, do que de uma grande digressão, né, de um dos membros políticos importantes ali que nasceram da coluna Prestes. Quer dizer, é a possibilidade da gente levantar o tapete, né, sobre inúmeras informações sobre as quais sabemos pouco. Vou dar um outro exemplo divertido aqui, mas para a gente, estamos aqui conversando, né? O Estevão Chavata, o diretor de cinema, tinha me chamado para dar consultoria para essa série maravilhosa que ele fez sobre Santos Dumont. E uma das coisas divertidas que eu contei para ele, que ele não sabia, além de ter colaborado justamente com toda uma informação sobre interiores, sobre indumentária, sobre hábitos, né, tanto no Brasil quanto na França, é que o Santos Dumont, quando ele volta para o Brasil e ele vai morar em Petrópolis, né, ele se achava o máximo, né, era aquele baixinho metido, né, e ele era metido a jogar tênis no clube de tênis mais elegante de Petrópolis, e não aguentava perder, ele queria sempre jogar com alguém, né, ou que ele pudesse bater, que ele pudesse ganhar, ou então que o ajudasse a ganhar. Então, às vezes, você, nessas memórias, né, e aí esse trecho eu extraí das memórias da Carolina Nabuco, que é a filha do Joaquim Nabuco, né, que a gente pensa logo, Joaquim Nabuco, o grande político do Império, o grande abolicionista, uma família num miserê danado, eita, gente pobre, vai morar numa casinha em Botafogo depois que ele morre, você vê ali a dificuldade da família, a menina que aprende a ler e a escrever com a mãe. É interessante tudo isso, a pobreza do Natal, né, da família Nabuco. Então, tudo isso, essa maneira de você entrar na vida dos personagens, né, e ouvi-los, né? É óbvio que muita coisa você não vai tomar como verdade absoluta, nem pode, as verdades absolutas não existem em história, né? Nós todos construímos verdades consensuais, né? É aquilo que eu descubro, com aquilo que a Alessandra descobre, com o que você descobre, e aí somamos as nossas verdades para construir uma narrativa consensual. Quando não há narrativa consensual, a gente vê acontecer o que está acontecendo nos Estados Unidos, que é essa violência total, porque só há um tipo de narrativa. Então, a busca, digamos, de nós historiadores, é por essa narrativa consensual. Mas os memorialistas, eles ajudam muito, sem contar que eles trazem um sabor, né, para dentro da sala de aula, quem for professor, né, que quiser que os seus alunos mergulhem nas dificuldades, né, de tomar banho no passado, né? Todo mundo ia tomar banho de rio, homens e meninos tomavam mais cedo, as mulheres tomavam mais tarde, era proibido ver mulher pelada, como é que era o sabonete, o que se usava, a questão da higiene, tudo isso numa sala, mesmo para crianças de 9, 10, 11 anos, eu acho que traz uma percepção de história como algo muito próximo, né? Diferente de textos em que o aluno tem que saber o que é o modo de produção colonial. Mary, pois é, Mary, e assim, é interessante essa forma de se escrever a história, né? E tornar a história mais acessível às pessoas que não têm essa formação nossa da academia, né? Levar esses conhecimentos e todos esses resgates das histórias que estão adormecidas dentro das nossas memórias, né? Que são
Muitíssimas. Às vezes, a gente tava, antes um pouquinho, pessoal, a gente estava falando sobre o rodízio de ovo. Eu contei para a América que no meu tempo lá de muita pobreza, lá em casa teve um rodízio de ovo. Então era ovo frito, ovo assado, ovo ensopado, e assim sucessivamente várias receitas de ovo. Como essas memórias, elas são importantes para a gente entender o nosso espaço, né, Mary? O nosso local social, o resgate, assim, é claro que hoje menos, mas antigamente a própria academia não aceitava bem essa questão das histórias orais, nessa construção de história com a história oral, e hoje a gente está tendo essa possibilidade de trazer as histórias e as memórias e todos esses resgates. E isso é muito bom para a gente, porque a gente aprende mais. Com prazer, né? Quer dizer, aprende com liberdade, com prazer. Eu acho que essa coisa do prazer, do tesão no que se faz, é fundamental. Senão, é um saco. Você tem que fazer um trabalho de final de curso, com leituras que você não gosta. Olha, eu vivi isso, porque eu fui para a faculdade muito tarde, né? Eu já era mãe de 3 filhos quando eu pude estudar. E eu me lembro que eu passei os 2 primeiros anos na PUC de São Paulo só lendo 2 livros. O Borender, Escravismo Colonial, e o Fernando Novaes, A Crise do Antigo Sistema Colonial. E eu dizia, mas, meu Deus, o período colonial é só isso? Não dá para a gente ver mais nada? Até que um grupo do 4º ano chamou, nós éramos 4 ou 5 alunos, assim, tipo CDF total, a gente adorava ir para a sala de aula. Um grupo do 4º ano, vendo o nosso interesse, nos convidou a ler Gilberto Freire com eles. E aí a minha vida mudou, né? Eu falei, não, a história que eu quero fazer é uma história que eu possa ver, enxergar, né? Eu aqui não estou enxergando nada, eu aqui estou batendo cabeça o tempo todo. Então, eu digo sempre que foi essa leitura de Casagrande Senzala que mudou minha vida e que me permitiu fazer história com o prazer que eu tenho de fazer. Alan, a gente já tem aí alguns comentários, né, dos nossos seguidores. Isso, temos a gente já tem alguns comentários, alguns questionamentos, e aí eu acho que é importante a gente levar esses questionamentos para a Mary. Sim, eu tô vindo aqui pela ordem cronológica, né? Para tentar ser o mais justo possível. O primeiro questionamento é da Cristina Andrade. Vou colocar aqui na tela. Então, muito obrigado, Cristina, por estar aqui nos acompanhando, por fazer esse questionamento. Este momento, ela diz assim, este momento é o boom das mulheres escritoras, historiadoras. Este é o momento de se aproveitar esta visibilidade? Olha, Cristina, obrigada pela pergunta, e acho que todos os momentos são momentos bons, viu? Eu acho que é um momento importante para escritoras negras, acho que é um momento bom para estudarmos questões também afeitas ao passado da mulher negra. Eu acho que o Brasil todo, e por que não dizer o mundo todo, está muito sensível à coisa disso que o grande filósofo africano Achille Mbembe chama de preconceito transhistórico, né? Então, eu acho que esse é o momento, e acho que é o momento justamente de nós resgatarmos as protagonistas. Eu vou ser muito franca com você, eu detesto história de vitimismo. Eu, quando escrevi Ao Sul do Corpo, e depois outras coisas que escrevi, eu sempre mostrava, olha, tudo bem, aqui tem um sofrimento muito grande, mas aqui tem uma reação muito grande. E esse meu livro, que vai sair agora no 2º semestre, ele justamente é uma discussão sobre o patriarcado, como é que o patriarcado se instala aqui no Brasil, porque tudo aqui é culpa do patriarcado, né? Então, entender um pouco que nós herdamos um patriarcado africano, que nós herdamos um patriarcado indígena junto com o ocidental, mas que nós soubemos resistir ao longo de todos esses séculos. Quer dizer, você pode pegar a história do sofrimento, mas você pode pegar a história da reação das mulheres. E quando você pega protagonistas específicas, você pega aqui e ali
Há milhares de histórias de milhares de mulheres, né, que souberam se sair, que tiveram mobilidade social, que saíram da escravidão, que enriqueceram, que educaram seus filhos foram para o poder, tiveram próximos a Dom Pedro I ou a Dom Pedro II. Essas mulheres depois se tornaram empreendedoras de alguma coisa. Há uma espécie de ascensão aí desde o século XVIII, em que nós temos 40% da população no Brasil de pardos livres, muito forte, e mulheres que vão para a educação, mulheres que vão para a política, né? Como a Alta de Souza, nossa escritora, a nossa política, agora esqueci o nome dela, a primeira política negra eleita por Santa Catarina, no início do século, uma figura fantástica. Então, nós temos essas mulheres todas que são estrelas, que nós temos que botar ali o grande telescópio para olhar, né? Mas por que não viram antes? Não viram antes porque estão entretidos aí com as tais linhas de pesquisa. Porque quando você libera as pessoas para estudarem o que elas querem, elas acham que elas querem, né? Então, esse achar, né? Eu até discuti isso também nesse programa, lá com a TV Cultura, o jornalista perguntou, mas o que falta ver? Nós estávamos falando justamente né, de racismo. Eu estava dizendo, olha, está faltando ver protagonistas, por exemplo, como Montezuma, que foi um dos políticos mais influentes do primeiro e do segundo reinado, um rapaz mulato, que vem da Bahia, que fica próximo, o imperador fica encantado com ele logo que o vê, oferece logo um título de barão que ele não aceita, ele volta para a Bahia, ele é exilado junto com Joaquim Nabuco, ele aproveita, vai para a Europa, vai estudar na Inglaterra, vai estudar na Suíça, vai estudar na Bélgica, volta para o Brasil, se torna um dos maiores publicistas, panfletário, uma figura permanente lá no Senado, eu diria, o primeiro grande abolicionista a peitar, a falar da necessidade de acabar com a abolição, e, ao mesmo tempo, ele tinha um jogo de cintura incrível, né? Ele seduzia o Dom Pedro II e batia em Dom Pedro II. Uma figura notável que acaba criando os filhos, um homem rico, descansa, o final de vida dele é absolutamente apoteótico, vaidoso. Ele publicava no jornal cartas que ele mesmo escrevia, acusando o Montezuma de ter feito isso ou aquilo, para o jornal ser obrigado a dar espaço para ele responder. Olha, outra figura maravilhosa, o Torres Homem, né? Uma figura maravilhosa, um intelectual de primeiríssima água, fundador do romantismo no Brasil, com a sua revista Literói, também grande, imenso abolicionista. Mas é um cara sofisticadérrimo, esse cara foi presidente do Banco do Brasil, foi ministro das Finanças. Ninguém sabe dessas pessoas, né? Você tem que estar o tempo todo pesquisando, né? Só Rebouças, né? Só André Rebouças. Não, muita gente, né? Muito pouca gente sabe que a Teresa Cristina, a mãe da princesa Isabel, era cercada pelas chamadas damas de chocolate. As damas da imperatriz eram mulheres de cor, né? Mas tudo isso a gente tem que estar arranhando, a gente tem que estar escavando, a gente tem que estar indo atrás, né? Livre, como eu digo, de amarras, porque se tiver que estudar o que a linha de pesquisa quer que estude, você está ferrado, você não vai conseguir fazer o que você quer, mas tem muita coisa aí bacana para a gente estar mostrando e discutindo. E só para responder a sua pergunta, eu acho que é o momento, sim, de estarmos tratando desses temas, e as mulheres, eu acho que mais empoderadas é difícil, viu? As histórias vistas de baixo, né, Mary? Professora não, Mary. Ela não gosta de ser chamada, ser limitada. Eu gosto. Tem mais um questionamento aqui, eu achei bem interessante. A Gleides Richeles Veiga, ela diz, olha, no início da fala da professora, ela destacou a importância do ensino de história. Gostaria de saber se a senhora pretende produzir um livro procurando realizar o diálogo entre o trabalho de pesquisas com as fontes e o ensino de história nas salas de aula. Olha, Gladys, obrigada aí pela sua pergunta. Acho que não, viu? Não. Os meus livros todos têm muita pesquisa, quer dizer, a pesquisa está muito embutida nos meus livros, mas fazer um livro mostrando
eu acho que eu não teria condições, não. E depois, como todas essas pautas do ensino de história mudam muito, uma hora é uma coisa, outra hora é outra, o que se valoriza, o que pode se ensinar, o que vai cair no vestibular, que eu acho também horrível esse negócio de ter que preparar os alunos para o vestibular, não fazer da história uma coisa mais ampla, mas fazer uma espécie de remedinho, de lenitivo que as pessoas têm que tomar para então passar o exame. Eu sou muito contra tudo isso, contra a maneira como a universidade está formando professores, contra como o vestibular trata a história, como a história é passada nos programas de novelas idiotas que não são fiéis à história. Então, eu acho que precisava realmente muita gente trabalhando, muita gente valorizando a história, para a gente trazer o documento para o dia a dia das pessoas. Mas eu acho que para o professor é fácil, né? Levar um grupo de alunos a um museu, fazê-los visitar um ponto histórico, levá-los ao Valongo, quer dizer, coisas básicas assim, ou muitas vezes levar uma receita de bolo de um livro de uma avó para mostrar o que se utilizava nas casas, como se cozinhava, a partir de que instrumento se fazia aquilo. Quer dizer, às vezes as coisas mais simples, ou um passeio com os alunos, vale mais do que um livro. Ô, Mary, Alan, tem mais alguma coisa que você queira pontuar aí? Tem um questionamento ainda que, na verdade, não está aqui, porque o espectador me mandou com antecedência, né, para não ter problema, que ele queria que a Mary respondesse esse questionamento, para você ver como é que as coisas são, né? Quando souberam que a Mary ia vir, já veio um monte de gente. E aí eu achei bem interessante essa fala do Victor Dias, né, que ele pergunta assim, ele tem visto, né, muitas lives, né, de profissionais da área de humanas, né, e aí lembrando também de um projeto, né, que a professora Lília Schwartz vem fazendo no YouTube, num canal que ela tem, de forma resumida, trazendo alguns vídeos sobre a história do Brasil também. E aí ele pergunta, né, como que você enxerga essa atuação, essa interação desses profissionais da área de humanas com a sociedade, né, utilizando a ferramenta, né, das mídias digitais. E se você tem vontade ou tem planejado algum projeto com relação a esse, de lives próprias, né, durante esse tempo de pandemia, né, para falar sobre a história do Brasil. Olha, Vitor, eu tenho dado de 2 a 3 lives por semana sobre os assuntos mais diversos que você possa imaginar. E o que eu acho legal é a capilaridade que esse trabalho que eu venho fazendo com muita seriedade, com muito prazer, há muitos anos, tem. Vou te dar um exemplo. Eu dei recentemente um live para o Laboratório Fleury sobre morte assistida. Como é que se morria no passado? Eu amanhã vou dar um live, eu vou abrir o congresso da OAB, todo mundo conhece a OAB. A OAB faz um congresso anual, tem 84.700 pessoas inscritas para ver minha live. Eu vou falar sobre violência contra a mulher. Então, são assuntos muito diferentes, né? Outro dia eu dei uma live conversando com 4 jornalistas sobre as doenças na história do Brasil. Então, toda semana, sexualidade, mulher, doença, esse rol de interesses que eu tenho, né, acaba fazendo com que eu tenha muitos convites, né, para falar. Eu não tenho, eu digo sempre que eu não sofro de exibicionismo mediático, porque eu acho que tem certas pessoas que sofrem disso, querem estar na frente da... Eu procuro aceitar, como aceitei com o maior prazer, o maior carinho o convite do Alan e da Alessandra, eu aceito tudo que me chamam, né? Tenho falado para gente muito diferente, no Brasil todo, tenho dado lives para os Estados Unidos, para a Universidade da Flórida, para centros de estudos nos Estados Unidos. Então, eu aceito, porque eu acho que é uma maneira da gente estar conversando sobre o trabalho que faz, mas o que eu gosto mesmo é de escrever. Eu estou escrevendo 2 livros, e enquanto eu não terminar, eu te confesso que tem sido um aprendizado
essa coisa da live, mas eu não pretendo ter um programa, uma coisa assim, não tenho... Ô, Mary, e aí é interessante pensar essa tua fala, porque você está sempre muito ativa em vários setores, né? E não necessariamente conversando só sobre educação. É um leque muito grande que você sempre aborda. E aí, agora, durante a sua fala, você falou numa temática importante, aí eu gostaria de deixar, que já que a gente está dentro desse bate-papo de história, em tempos pandêmicos, né, a gente pensar aí se são os dados, né, não são os seres das nossas cabeças, os dados estão dizendo que houve um aumento na violência contra as mulheres, né, dentro desse período da pandemia, mas também, para além dessa violência doméstica, a gente precisa lembrar que outros grupos, né, também estão sofrendo violências assim, absurdas, como, por exemplo, os indígenas, né, que estão sem acesso. E aí a gente tem uma das nossas seguidoras que a temática dela é uma temática indígena, e ela deixou sutilmente aqui, a nossa querida Márcia Rodrigues, sempre está conosco aqui nas nossas lives, e ela coloca essa questão desses protagonismos, né, dessas comunidades indígenas. E aí a gente pensar de falar só um pouquinho, Mary, dessas violências das mulheres, essa violência doméstica em tempos pandêmicos, como você tem percebido essa dinâmica, e o que está em alta também essa questão das violências contra os indígenas. O que você poderia falar com a gente um pouquinho sobre isso? Olha, Lê, a violência doméstica contra a mulher tem uma longuíssima história, né? Eu apenas pondero que é importante pensar, quando se fala em violência contra a mulher, a violência também entre mulheres. Esse é um tema que as feministas não gostam de abordar, mas a gente sabe que, da mesma maneira que as mulheres estão sofrendo violência de homem dentro de casa, tem muita mulher idosa sofrendo violência de filhas, muita criança pequena sofrendo violência de mães. Então, é um conjunto de violências que não é nenhum privilégio do Brasil. Eu fico estarrecida de ver que na França, que é a terra da igualdade, da fraternidade, a violência entre casais disparou na época da pandemia e a violência contra gays disparou. Isso é uma coisa que me impressionou muito, porque a França é um país de muita tolerância, né? Não tem, digamos, esse aspecto conservador que nós temos aqui no Brasil, e a violência disparou. Agora, a violência contra os nossos povos originários, ela é uma violência oficial, é isso que é bárbaro, é isso que é inadmissível, é isso que é criticável, é isso que dá nojo, quer dizer, é uma violência oficial. A gente sabe, né, que houve muita ponte aérea aí de aviões da FAB levando remédios e médicos, mas houve um descaso inicial ali na Amazônia, né, que está ligada a esse projeto de desnacionalização da Amazônia, que é o projeto do governo Bolsonaro, transformar aquilo numa plantação de soja, não sei. Mas esse descuido com os povos originários eu acho criminoso, né? Quer dizer, o Bolsonaro já está sofrendo um processo na Corte Internacional de Haia de descaso com a população, mas eu acho que, em particular, com os povos originários, isso também tem que ser feito. É interessante que, como a Márcia muito bem lembrou, se você pega a documentação, eu trabalhei muito com os tratados médicos dos séculos XVII e XVIII, sem os saberes dos povos originários, sem o conhecimento fitoterápico que eles tinham, sem o conhecimento que eles tinham da nossa mata brasileira, né, os portugueses certamente, não sei se teriam sobrevivido a tudo que sobreviveram, porque o nosso litoral sempre foi uma porta aberta para toda a sorte de epidemias. Nós temos varíola, febre amarela, peste negra aqui do século XVI até o século XX, foram os medicamentos, não é à toa, né, que os holandeses, quando ocupam Pernambuco, eles mandam médicos para estudar o saber fazer dos povos originários
com relação às doenças na colônia. Então, nós devemos muito aos povos originários, na base de muito medicamento que a gente ingere aí hoje, que não a cloroquina, porque não é um medicamento, é um embuste, mas nós temos aí o saber dos povos originários, e eu acho que temos que estar muito alertas, participar de todos os abaixo-assinados possíveis e imaginários na defesa dos nossos povos originários, contra a violência doméstica, contra a violência de homens, mulheres, mulheres contra crianças ou velhos, né? Participar de tudo isso e cada vez mais estar conscientes, né, de que sem esse cuidado com o outro, né, eu digo sempre, eu acho que essa tem que ser a nossa meta, né? Nós temos que começar a nos ouvir, nós temos que nos estender as mãos, está na hora do brasileiro, não é só solidariedade, aquela palavrinha, assim, não, é realmente dar de si para um país melhor, estar à disposição. Eu acho que é isso que nós temos que nos comprometer a fazer com as pessoas mais próximas, com aqueles que precisam ou gostariam de nos ter próximos, né? Mas é o que eu digo, é dizer sim, né? É tão fácil dizer não, é tão difícil dizer sim. Vamos fazer um esforço para dizer sim nesse momento, é o que nós precisamos. Alan? Mary, me ouvem? Sim. Tá. Mary, eu gostaria que você falasse um pouco, né, sobre um tema que é muito atual também, e importante num momento como esse, que são as fake news, né? Porque tudo tem história, né? E as fake news, né? Qual é a história das fake news, né? Dentro das suas pesquisas, dos arquivos, enfim, o que você já encontrou sobre fake news, eu gostaria que você falasse um pouco aqui para a gente, né, e para o nosso público. Pois é, as fake news são tão antigas, né? Elas nascem realmente, quer dizer, desde sempre tivemos fake news, más histórias, mas eu digo, a fake news, tal como nós a conhecemos, elas começam no Renascimento com Aretino, que era um grande satírico, que estava a serviço da família Médici, que queria fazer um papa, queria botar um papa no trono de Roma, e ele, então, produzia textos satíricos, inventando uma série de mentiras sobre os concorrentes da família Médici. Nós vamos ver que isso vai voltar novamente durante a Revolução Francesa. Eu tive a oportunidade de ver uma coleção incrível de libelos, panfletos contra a família Bourbon, Luís XVI impotente, homossexual, Maria Antonieta lésbica, maluca, enfim, charges horrendas, histórias horrendas. A gente sabe que ali o Robert Darnton, aquele historiador americano que trabalha muito na documentação francesa, que perseguiu esses temas e fez alguns livros absolutamente fantásticos. Aqui no Brasil, eu considero o fundador do fake news o José Bonifácio. Escrevi uma biografia sobre ele, e o José Bonifácio, depois que ele cai, depois que Dom Pedro I, e não foi só Dom Pedro I, quer dizer, o José Bonifácio ele era campeão de fazer inimigos. Aliás, os Andradas Unidos jamais seriam vencidos, a não ser pela própria arrogância, e foram, né? Eles criam, obviamente, uma série de inimizades dentro da Assembleia, cria-se condições para que eles sejam destituídos, ele sai do Ministério de Relações do Interior, se não me engano, agora não vou saber, dos Estrangeiros, enfim, era um título enorme, e ele, então, funda um jornal chamado Tamoio, que vai durar 3 meses, onde ele passa o tempo consolidando a ideia de que não teria havido independência sem o protagonismo da família Andrade, né? Então, ele vai vender essa ideia, tem inclusive uma espécie de auto-entrevista, que é muito engraçada, é uma conversa com o velho do Rossio. O velho do Rossio era ele, porque ele morava ali no Rossio, e ele, então, se auto-entrevista, o que ele achava da situação, o que ele achava de Dom Pedro, em suma. Então, ele ali funda
essa ideia de que eles são os patriarcas, e ele, em particular, é o patriarca da independência, passando por cima de milhares de outros protagonistas, né? Desde Cipriano Barata, enfim, tantos protagonistas, o próprio Montezuma, que depois vai ser exilado com ele para Paris, tanta gente ali que foi responsável pelo movimento da independência e que ele vai deixar de lado. Depois, durante a famosa gripe espanhola, nós vamos ter também um episódio de fake news aqui no Brasil. Fica disseminada a ideia de que a gripe espanhola ela era resultado de garrafas que eram contaminadas, que levavam um líquido contaminado e que eram soltas pelos submarinos alemães. Estamos aí em plena Primeira Guerra, e a Alemanha é sabido, tinha a maior frota de submarinos do mundo. Os submarinos então soltariam essas garrafas com líquido contaminado, que as pessoas ingenuamente tomariam, e ficariam então contaminadas com a gripe espanhola. Há também estudos, né, de especialistas da Segunda Guerra Mundial que mostram que o Getúlio Vargas, numa política, né, ora à esquerda, ora à direita, também vai fazer um controle de alimentos, de distribuição de alimentos, sobretudo para as camadas mais pobres da população, usando como argumento, ora a presença dos aliados, ora a presença dos alemães, como bem lhe sabia o momento político. Então, nós temos aí, a fake news não é nenhuma novidade, né? E temos aí elas bastante presentes. Eu vou pedir licença a vocês, mas eu daqui a pouco vou ter que me despedir. Já temos mais de uma hora de programa, viu? Se tiver uma última questão. Mary, a gente tinha programado mais ou menos isso, né? 1h10, mais ou menos. Então, a gente está no laço mesmo. Então, assim, eu acho que a sua presença aqui para a gente hoje foi incrível. A gente só tem a te agradecer por você ter disponibilizado essa 1 horinha do teu tempo, super corrido, que a gente sabe que você está produzindo já um livro para o 2º semestre, né? E, de repente, se você quiser amarrar para a gente fechar, né, esse nosso bate-papo, falar um pouquinho do livro, já em primeira mão, seria bacana. Olha, Alessandra, primeiro agradecer você e o Alan, esse carinho, o carinho também das pessoas que estão aqui nos ouvindo. Esse é um livro que eu, na realidade, tinha feito para televisão, era o pedido de um diretor da televisão. Seriam 10 programas que foram convertidos, estão sendo convertidos em 10 capítulos, onde eu queria tratar justamente da visibilidade de protagonistas negros e mulatos que não são conhecidos. Mostrar essas pessoas, né? Dar rosto a essas pessoas, contar as biografias, mostrar quais foram os lugares que permitiram a mobilidade social, e como nós temos inúmeros protagonistas. Esse negócio de estudar, o Fernando Novaes diz muito bem que a gente tem que vencer o binarismo no Brasil, né? A gente está sempre falando em preto e branco, escravo e senhor. Nós temos que vencer esse binarismo, não por escrúpulos éticos, esses são obrigatórios, mas nós temos que vencer esse binarismo porque ficam milhares de coisas fora da história, né? E eu quero contar justamente a história desses artesãos, pintores, músicos, intelectuais, professores, militares, né? Nós tivemos militares fantásticos, de como tudo no Brasil colaborou para nós sermos essa sociedade mestiça que nós somos hoje, né? Uma sociedade pluricultural, de múltiplas influências, né? Onde, diferentemente dos Estados Unidos, nós não temos aí esses episódios, quer dizer, temos muita violência, sabemos disso, e o racismo está aí, ninguém nega, a escravidão existiu, ninguém nega. Mas, ao mesmo tempo, nós temos muita coisa positiva que tem que ser valorizada. Eu, quando viajo pelo Brasil, e quando... Esse livro, aliás, esse programa nasceu dessa ideia, né? Eu viajo muito, e as pessoas sempre me perguntavam, mas, puxa vida, a história do negro é sempre uma história de pelourinho, de tristeza, de horror. Não tem nada de bom para contar? Então, eu estou contando a história
é o lado B, vamos dizer assim, e eu estou fazendo isso com muita atenção, com muito carinho, eu espero que dê certo. E com certeza vai ser mais um sucesso, eu não tenho dúvida disso. Então, assim, Mary, aqui a gente vai Com se certeza. despedindo de você, tá? Te agradecendo Muito mais uma obrigado, vez. professor. Muito obrigada por você ter ficado aqui conosco até agora. Muito Prazer obrigada enorme, mesmo. prazer enorme. Carinho muito grande para todos, desejo muita saúde, muita alegria no que fazem. Vamos ser positivos, vamos sair dessa, vamos fazer história com tesão que vai dar certo. Com certeza. Beijo, Mary. Tchau, amor. Tchau, Amém. Alan. Tchau, tchau. Beijão, Alan. Forte abraço. Tchau, tchau. Beijo. A live. Muito obrigado, pessoal, que esteve aqui conosco, ok? Foi excelente, tá? A gente agradece imensamente a interação de vocês também, os comentários, os questionamentos. A gente pede desculpas, né, por não poder dar visibilidade para todas as questões, né? A gente teve alguns probleminhas técnicos aqui, particularmente eu, e eu não conseguia ver todos os questionamentos que foram feitos durante o comentário. Aqueles que foram feitos eu consegui assistir, eu coloquei aqui na tela para a Mary responder, ok? E mais uma vez, agradecer imensamente a interação de vocês. Sem vocês, o projeto não sairia do papel, né, Ali? Pois é, gente. Então, assim, para a gente poder encerrar, eu gostaria muito de agradecer a todos que estiveram aqui conosco. Não deixem de seguir a nossa página no YouTube, toque lá o sininho nas notificações, tá? É importante para que o projeto continue e que a gente traga sempre informação e conhecimento para todos, tá? Não menos importante, é só para lembrar que o nosso espaço Múltiplos Saberes está disponível para todos que querem fazer aí o preparatório Enem, preparatório Colégio Militar, reforço escolar, preparatório magistério. A gente está ali aguardando vocês. No mais, eu quero muito agradecer a todos que estiveram conosco até agora e dizer a vocês que amanhã a gente também tem live, mas a gente vai estar no horário normal, de 19 às 20 horas. Tá? Então, assim, prazer enorme tê-los conosco aqui todo esse tempo, nesse super bate-papo sobre história. Beijo grande e até amanhã. Até amanhã, pessoal. Muito obrigado mesmo. Forte abraço a todos.